Brasil e Rússia. O que é que duas nações tão distantes, com culturas que parecem ser o oposto uma da outra, poderiam ter em comum? Pois é, a resposta pode estar escondida não na economia ou na política, mas em algo muito mais fundo. Uma espécie de alma coletiva que parece moldar o destino de cada uma. Vamos mergulhar nessa ideia fascinante. A nossa análise de hoje começa com uma pergunta que, vamos combinar, intriga muita gente. Por que, mesmo com a troca de governos, de sistemas econômicos, de gerações, algumas características de um país parecem que nunca mudam? A resposta talvez não esteja onde a gente costuma procurar. Para investigar essa questão, a gente vai usar as lentes de duas obras bem provocadoras. De um lado, o diplomata brasileiro Meira Pena, com sua análise da nossa psique nacional. Do outro, o acadêmico Daniel Rancourt Laferrière, com seu estudo sobre a alma russa. E é aqui que a coisa fica interessante. Os dois autores, olhando para realidades tão diferentes, chegaram a uma conclusão muito parecida. A chave para entender o destino de uma nação não está nos seus recursos, mas sim na sua mente, na sua psicologia coletiva. Então vamos direto ao coração da questão. Esquece por um momento os recursos naturais, o PIB, os sistemas políticos. O nosso foco aqui vai ser em algo muito mais sutil, mas que talvez seja bem mais poderoso: a mentalidade de um povo. E este aqui é o ponto que conecta tudo. Tanto para o Meira Pena quanto para o Rancourt Laferrière, os desafios históricos de um país não são, na sua essência, um problema externo. A causa, eles argumentam, é interna. É uma questão de mentalidade, um tipo de código cultural que opera debaixo da superfície e que foi sendo moldado por séculos de história, seja na estrutura pessoal e paternalista da fazenda brasileira ou na imensidão impessoal e no poder absoluto do Estado russo. No caso do Brasil, Meira Pena usa um termo que chama a atenção: sociedade erótica. Mas calma, eros aqui não tem a ver com romance, tem a ver com a força dos laços afetivos. A ideia é que a lógica que comanda a sociedade é a da emoção. As decisões passam primeiro pelo filtro da família e da amizade, e só depois, talvez, pela lei ou pela razão. Já na Rússia, Rancourt Laferrière aponta um código diferente, mas que, olha só, também coloca o lado não racional em primeiro lugar, o masoquismo moral. É a ideia de que existe uma virtude no sofrimento, uma certa nobreza na submissão. Essa mentalidade faz com que a humilhação não seja apenas algo a ser suportado, mas muitas vezes algo a ser buscado como um caminho para a identidade espiritual. Certo. Então como é que essas mentalidades tão distintas formam a relação entre o povo e a autoridade? É aqui que a gente vê como os dois caminhos, mesmo diferentes na forma, levam a um resultado parecido, a subordinação. E aqui o contraste é gritante. No Brasil, a submissão é pessoal. A lealdade é para o coronel, para o chefe político, para a figura do pai. Na Rússia, a submissão é para o coletivo, algo impessoal. O indivíduo meio que se dissolve na comuna, na igreja, na pátria. De um lado, um poder que tem um rosto, do outro, um poder anônimo e absoluto. E essa frase, que muitos atribuem a Pinheiro Machado, ilustra o Código Brasileiro de uma forma brilhante. A lei não é para todo mundo igual, ela se dobra de acordo com os laços pessoais. A justiça depende de que lado da relação você está. O afeto é quem dita a regra. Agora, em contraste direto, olha só esse provérbio russo. Ele mostra uma submissão total a uma autoridade completamente diferente. O Mir era a comuna dos camponeses, o coletivo. A decisão deles não era só uma lei social, não. Ela ganhava um status divino, inquestionável. A vontade do grupo era a vontade de Deus. A base dessa submissão russa tem um nome: Smirenie. E não é só ser passivo, viu? É uma humildade ativa, uma aceitação consciente e até vista como virtuosa da própria pequenez diante de algo maior, seja Deus, o czar ou o coletivo. É a ideia de que a grandeza espiritual vem por meio da negação de si mesmo. Isso nos leva à parte mais paradoxal e, sinceramente, a mais fascinante dessa análise toda. Nas duas culturas, aquilo que um observador de fora poderia apontar como uma falha, como a causa dos problemas, é internamente celebrado como uma virtude, uma coisa fundamental. É um paradoxo que dá um nó na cabeça, né? Como pode uma característica que de fora parece impedir o progresso, a liberdade, ser vista por dentro como a maior fonte de orgulho e de identidade nacional? Este quadro aqui resume o paradoxo central de um jeito perfeito. Para o Brasil, a nossa cordialidade que passa por cima das regras é a causa do atraso, mas ao mesmo tempo é celebrada como o nosso calor humano, a nossa delicadeza. Para a Rússia, o Smiriene, essa submissão, é a raiz de uma alma escrava.
mas é também a fonte de uma profundidade espiritual que o Ocidente, com seu individualismo, supostamente perdeu. Em ambos os casos, o veneno é também o remédio. O próprio Meir Apena captura esse dilema de forma precisa. Ele não sugere acabar com a cordialidade, mas ele pergunta: como é que a gente consegue ter o melhor dos dois mundos, a eficiência da razão, sem perder a humanidade do afeto? Esse é o grande desafio brasileiro. Essa citação de um pensador russo é muito poderosa e reflete bem como essa submissão é idealizada. A nação não é vista como um conquistador, mas como uma entidade feminina que encontra seu propósito e sua glória ao se entregar a uma força maior, a um mestre. E como o filósofo Nikolai Berdiaev observou, isso não é motivo de vergonha. Pelo contrário, existe um orgulho nesse Smirene especial, nessa capacidade de suportar e de encontrar sentido no sofrimento, algo que os define e os diferencia. Bom, então o que a gente pode concluir quando colocamos esses dois espelhos um de frente para o outro? A gente vê surgir um conceito muito poderoso, o do código cultural. Colocando lado a lado, o padrão fica bem claro. Onde o Brasil funciona na lógica pessoal e paternalista do afeto, a Rússia funciona na lógica coletiva e absoluta da submissão. Mas o ponto que eles têm em comum é o mais revelador de todos. As duas culturas pegam o que parece ser a sua maior fraqueza e transformam na sua maior virtude, da sua identidade mais profunda. O que isso quer dizer no fim das contas? Que esses códigos mentais, quase sempre invisíveis, funcionam como um sistema operacional. Eles não determinam o futuro, mas eles influenciam e muito como uma nação reage aos desafios. E isso explica por que tantas vezes a história parece se repetir. E isso nos deixa com uma pergunta para hoje. Quando a gente olha para os desafios atuais, seja no Brasil ou na Rússia, será que ainda estamos rodando nesses mesmos códigos antigos? E a questão mais importante de todas, será que é possível reescrever esse programa? A reflexão fica com a gente.